Informações garantem que durante reunião entre a diretoria do Corinthians e diretores da Caixa Econômica Federal foi discutida a ideia de devolver a Neoquímica Arena para o banco, com o Corinthians pagando o aluguel. E o Corinthians iniciou as conversas para tentar renovar o contrato de jovem zagueiro, que vem ganhando a confiança do treinador Dorival Júnior cada vez mais. E finalmente o Corinthians atualizou a situação física do atacante Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Golcase. E na Golcase você encontra uma variedade enorme de produtos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lá tem mochilas, garrafas térmicas, de uma diversidade enorme do nosso timão, e a Golcase é especialista em capinhas para celular, e você pode personalizar, e como eu disse, tudo oficial, licenciado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da página personalizada da Golcase, somente com produtos do timão, e se você quer descontos, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Utilize o cupom CAPITA que você terá descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre atualização da situação física do atacante Memphis. Finalmente, o Corinthians trouxe novas informações sobre o problema muscular que tirou o jogador dos últimos jogos. O Memphis está fora desde o dia 10 de setembro, quando o Corinthians recebeu o Atlético Paranaense pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vencemos por 2-0, garantimos vaga para a semifinal da competição. Naquela partida, no final do primeiro tempo, o Memphis sentiu um peso na coxa direita, deixou a partida e teve diagnosticado um edema muscular que o tirou dos últimos jogos do timão. Ele perdeu a vitória contra o Fluminense e as derrotas para Sport e também o Flamengo. O jogador também ficando de fora do jogo contra a equipe do Internacional. Então o Memphis vem trabalhando, vem nesse processo de recuperação, e na última terça-feira, dia 30 de setembro, o Corinthians finalmente atualizou a situação do atleta, e as informações são que o Memphis já iniciou o processo de transição, já deixando o departamento médico e fazendo os primeiros trabalhos em campo com bola. Sabemos que primeiramente os trabalhos são feitos com os médicos, fisioterapeutas. Posteriormente o atleta passa a fazer trabalhos de embates com os companheiros até a liberação final. Há quem diga que existem chances do Memphis estar à disposição do treinador Dorival Júnior no próximo compromisso, que será no sábado, dia 4 de outubro, contra a equipe do Mirassol, jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então ainda não temos nada confirmado, mas existem chances. A minha opinião quanto a essa atualização do Memphis é a seguinte: um edema muscular que tirou o Memphis por praticamente um mês, porque se ele retornar no sábado contra a equipe do Mirassol, sábado é dia 4, ele está fora desde o dia 10, então quase 30 dias, vamos colocando aí mais de 3 semanas por esse edema muscular. O Memphis, que recebeu críticas em relação a isso, porque ele voltou às pressas da seleção da Holanda e acabou se machucando no Corinthians, e também muitos dizem que o Memphis se dedica mais à seleção da Holanda e tudo mais. Fato é que o jogador vira e mexe acaba sendo criticado por algum motivo. Na minha visão, o Memphis é um atleta importante, é um jogador importante, ainda tem contrato com o clube, independentemente de valores e tudo mais. É um jogador que, principalmente pelos custos, nós queremos ter ele o máximo possível à disposição. Então, boa notícia, finalmente ele iniciou essa transição final, agora já deixou o departamento médico fazendo trabalhos em campo, e tomara que realmente ele esteja à disposição do Dorival para o próximo compromisso, que será contra a equipe do Mirassol. E agora vamos falar sobre busca de acordo com o zagueiro. A diretoria do Corinthians está trabalhando para renovar o contrato do jovem zagueiro João Pedro Tchoca. O João Pedro Tchoca, nessa temporada 2025,
está tendo algumas oportunidades na equipe principal, começando com o retorno dele, ele que na temporada passada foi emprestado à equipe do Ceará, voltou e acabou sendo bastante utilizado pelo Ramon Dias no início da temporada, principalmente no Campeonato Paulista, foi ganhando destaque. Depois teve algumas atuações abaixo do esperado, principalmente em alguns lances que ele acabou cometendo um pênalti, que foi considerado um pênalti infantil, ele acabou ficando um período fora, mas aos poucos foi ganhando oportunidades novamente e agora está tendo novamente chances, agora com Dorival, foi titular na derrota para o Flamengo, para mim ele não comprometeu, foi bem, e hoje possivelmente será titular. Então um jogador que vai se destacando desde quando subiu para os profissionais e absolutamente que outras equipes começam a demonstrar interesse no jogador, principalmente equipes de fora do país. Então, por isso, a diretoria do Timão já está trabalhando para renovar o contrato dele, destacando que o contrato dele atual se encerra em dezembro de 2026. A diretoria do Corinthians, destacando, ainda não apresentou uma proposta oficial, mas pelas informações da Itatiaia, já tiveram conversas, já aconteceram reuniões entre o Corinthians e os representantes do atleta para discutir a extensão do vínculo, a possibilidade de estender o contrato do jogador. Tanto o Tchoca e absolutamente seus representantes já demonstraram que o interesse do jogador é permanecer no Timão, apesar dele estar recebendo algumas sondagens de equipes de fora do país. As negociações nesse momento estão nas mãos dos responsáveis pelo departamento de futebol do Corinthians, que é comandado pelo diretor, pelo executivo de futebol, o Fabinho Soldado. Então, ainda não tivemos avanços nessa tentativa de acordo, mas o Corinthians já começa a se movimentar para renovar o contrato do jogador, absolutamente aumentando o salário dele e assim também aumentando a multa rescisória, tanto para clubes aqui do Brasil e também para clubes fora do país. A minha opinião quanto a essa informação que a diretoria do Corinthians começa a se movimentar para renovar o contrato do João Pedro Tchoca é a seguinte: estamos falando de um jogador que tem o contrato vínculo atual até 2026. Então estamos falando da próxima temporada. Daqui um ano o contrato dele se encerra final de 2026. Daqui um ano ele poderá assinar um pré-contrato. Então tem que correr atrás mesmo, principalmente esses jogadores que são jovens, que estão iniciando os seus trajetos na equipe principal, nos profissionais. Então, ao meu ponto de vista, o Corinthians tem que buscar esse acordo com o Tchoca o quanto antes possível. Estamos falando de um zagueiro que, para mim, quando ele conseguir ganhar confiança e tiver oportunidades em sequências, para mim, sinceramente, o Tchoca tem condições sim de assumir a titularidade. Hoje, ele é a primeira opção do Dorival. Por quê? O Tchoca foi titular no jogo contra o Flamengo no último final de semana. Foi bem, para mim ele foi bem. Hoje deverá ser titular de novo, deixando para trás o Kaká e também o Félix Torres. Então estamos falando de um jogador que está ganhando confiança do Dorival Júnior, está correspondendo, então tem que fazer esse acordo, tem que buscar o quanto antes possível, aliás já está sendo buscado, e resolver o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma informação que garante polêmica na reunião que o Corinthians teve com membros da Caixa Econômica Federal na semana passada. Na semana passada, a diretoria do Corinthians se reuniu com membros da diretoria da Caixa Econômica Federal. Assunto: tentar renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com o banco. Fala-se que está na casa de 675 milhões de reais pela construção da Neoquímica Arena. Corinthians tentando diminuir a taxa de juros, que hoje é calculado pela taxa Selic, mais 2% e tudo mais. E uma reunião que, a princípio, foi uma reunião considerada importante, mas também essa reunião acabou trazendo muitas polêmicas. Dentre a principal, acredito, a principal delas foi a presença do ex-presidente André Sanches, que acabou gerando muitas críticas ao presidente Osmar Stabile, que inclusive o Stabile garantiu que não sabia da presença do André Sanches nessa reunião e ainda disse que ficou surpreso. Pelas informações do Trivela, o jornalista Fábio Lázaro, essas declarações do Stabile podem atrapalhar as negociações, porque dentro da diretoria da Caixa Econômica Federal, o André Sanches é bem visto, principalmente pelo
presidente da Caixa, o Carlos Vieira. Um absurdo, para ser sincero com vocês. Além disso, também recebemos informações que foi explanada a possibilidade de usar os precatórios, algo que foi dito no final de 2023, mas não evoluiu. E também tivemos informações que o Corinthians chegou a falar sobre os number rights da Arena para o banco, mas que também não evoluiu. E mais um absurdo foi explanado nessa reunião, pelo menos pelas informações do Fábio Lázaro, ainda no Trivela. Pelas informações, o Corinthians lançou a hipótese, eu acredito ter sido alguém do Corinthians, ou de repente alguém da Caixa, não tem como saber exatamente, a hipótese de devolver o estádio, devolver a nossa arena à Caixa, com o Timão passando a pagar aluguel pelo uso da Neoquímica Arena. Destacando que essa alternativa foi praticamente descartada, mas por incrível que pareça, volto a dizer, são informações do Fábio Lázaro através do Lance. Foi explanada, foi levantada essa ideia, que ao meu ponto de vista é um grande mesmo, mas um enorme absurdo. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Fábio Lázaro, através do Lance, que a possibilidade de devolver a Arena à Caixa foi explanada na reunião da semana passada, é a seguinte: que absurdo! Eu particularmente gostaria de saber quem teve uma ideia dessas, porque não pode ser alguém dos lados do nosso Corinthians, porque isso sinceramente tem que partir de alguém dos lados da Caixa, porque mais benefício para o banco. Analisem só o quanto que o Corinthians já pagou de dívidas à Caixa Econômica Federal, quanto de dinheiro que a Caixa já levou. Então o que tem que ser feito é diminuir os juros, a primeira coisa. Ao meu ponto de vista, lançar uma ideia dessas, imaginem só que sentido que faria o Corinthians devolver a arena, que é nossa, e ainda continuar pagando aluguel. Imaginem como ficaria a imagem do Corinthians após isso. Sinceramente, é inacreditável uma coisa dessas. Estamos falando de uma negociação, de uma dívida de quase 700 milhões de reais. E ao meu ponto de vista, as pessoas que estão encarregadas de resolver isso, pelo menos aparentemente, não têm competência nenhuma. Porque lançar uma ideia dessas, claro, não sou eu que estou falando. Isso é informação do Trivela, o jornalista Fábio Lázaro. São informações deles. Se alguém de repente disser que é mentira, ótimo, seria ótimo de acontecer. Então, ao meu ponto de vista, Corinthians tem que dar um jeito sim de quitar essa dívida com a Caixa, mas procurando um novo number rights com valores que o clube realmente mereça, mas não lançar uma ideia dessas, volto a dizer, não dá para saber de onde veio, devolver a arena, ao meu ponto de vista, é um extremo, volto a dizer, um grande, um inacreditável absurdo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço para vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham desse início de conversa do Corinthians para tentar renovar o contrato do jovem atacante João Pedro Tchoca. E quanto ao Memphis, finalmente deixando o departamento médico, iniciando a transição já no gramado. Vocês acham que o Memphis fez falta nesses últimos jogos? E quanto a essa informação do Trivela, que na reunião entre diretoria do Corinthians e diretores da Caixa foi conversada a ideia de devolver a arena para o banco, com o Corinthians pagando aluguel. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!